Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de história. Vamos finalizar o assunto sobre o Egito e falar um pouco sobre um outro reino africano, que é o chamado Rei Tut. Então, nós estudamos na última aula um pouco sobre a questão do Egito, a sociedade, o surgimento, como iniciou a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento, a questão da economia. E hoje, para finalizar, a gente vai falar um pouco da questão da religião e da mumificação, da visão após a morte que os egípcios tinham. Então, primeiro, falando sobre a religião. A religião foi uma instituição dominante em todos os aspectos da vida egípcia. A princípio, eles eram politeístas. O que significa politeísta? Poli é vários, teísta quer dizer Deus. Então, eles acreditavam em vários deuses. Eles não tinham só um Deus, tinham vários deuses. E os deuses dentro do Egito, eles geralmente tinham várias características, mas na grande maioria das vezes eles cultuavam deuses que muitas vezes misturavam a figura humana com a figura de animais. Aqui a cabeça de um cachorro e o corpo de uma pessoa, a cabeça de um falcão e o corpo de uma pessoa. Então tinham esses deuses que eles cultuavam. A unificação política do país reduziu o número de deuses com o passar do tempo, mas alguns desses deuses geralmente eram os mais cultuados. Tinham Horus, Osíris, Ísis, o Ra, que eram os mais importantes. Desses aqui que a gente tem, vou destacar aqui para vocês o Osíris, que é esse aqui de chapéu maior. Ele era o que fazia o chamado julgamento dos mortos, que a gente vai ver que eles acreditavam na vida após a morte, que a pessoa poderia voltar a viver. E ele era o responsável por decidir se a pessoa voltaria ou não a viver a partir de um julgamento. E o outro é o Anubis, que é esse que a gente tem aqui. Ele era o deus do mundo dos mortos. Ele que fazia o processo lá do julgamento também. Então eles tinham vários deuses. Eles eram politeístas. Teve só um período em que os egípcios cultuaram um único deus. Um dos faraós decidiu implantar o culto ao deus Sol, e aí ficou um curto período de tempo com o monoteísmo, mas na grande maioria das vezes eles acreditavam em vários deuses. Aqui a gente tem a outra parte que fala sobre a questão da visão dos egípcios sobre a morte. Então eles acreditavam que na imortalidade da alma, na reencarnação, que a pessoa ao morrer, ela algum dia poderia voltar, a alma poderia voltar ao corpo se ela tivesse a permissão dos deuses. Então, como eles acreditavam nessa volta da alma após a morte, era necessário que eles preservassem os corpos. Então, lá no Egito, eles desenvolveram a técnica da mumificação, que era preservar o corpo para que no futuro a alma pudesse voltar e se instalar novamente no corpo. Então, aqui a gente tem uma imagem desse processo um pouco da mumificação. Era embalsamado. Geralmente, a gente vê no processo de mumificação, a pessoa ao morrer, eles retiravam os órgãos. Esses órgãos geralmente eram colocados dentro desses recipientezinhos aqui pequenos, os órgãos principais, o coração, o pulmão. O cérebro era tirado com uma varetinha que eles enfiavam pelo nariz e pelos ouvidos, e aí eles mexiam para o cérebro sair. Após tirarem os órgãos, geralmente eles salgavam o corpo, deixavam lá cerca de 40 dias o corpo salgado, para tirar a água, ressecar o corpo, e aí depois eles envolviam e guardavam. Geralmente, quem era mais rico era enterrado dentro das pirâmides. A gente já falou das pirâmides aí na aula passada. As pirâmides serviam de túmulo para o faraó. Então, era como se fosse um grande cemitério onde o faraó seria enterrado dentro. Só que ao ser enterrado, como eles acreditavam na vida após a morte, eles geralmente, quando a pessoa era rica, era enterrado e aí eles colocavam ouro, toda a riqueza. Os caixões, alguns deles eram feitos de ouro, botavam todos os pertences do faraó lá dentro. Então muitas das pirâmides acabaram sendo roubadas por causa dessa riqueza que era colocada.
E por que eles acreditavam nessa questão da vida após a morte? Como é que isso iria acontecer? Segundo o que eles acreditavam lá no Egito, após a pessoa morrer, a alma do morto deveria ser julgada. Ela era o Anubis, que é esse que está aqui, ó, ele conduzia a alma até o local do julgamento, que era presidido pelo deus Osíris, que é esse que está sentado aqui no túmulo. O julgamento, como é que era feito? O coração do morto era colocado em uma balança, colocava o coração, e do outro lado era colocada uma pena de um avestruz. Ele teria o direito de voltar a viver se o coração dele fosse mais leve do que a pena. Talvez por isso ninguém voltou a viver, né? Mas eu acredito que deve ser mais no sentido de pureza, não ser tão ruim, então o coração deveria ser leve. Mas eles acreditavam nesse processo, que o corpo deveria ser preservado porque a alma poderia voltar. Então eles acreditavam nessa situação da vida após a morte. O Egito também a gente vai destacar um pouco da questão da escrita. Os egípcios, assim como alguns povos da antiguidade, desenvolveram seu próprio sistema de escrita. Só que no Egito a escrita geralmente ela era relacionada a símbolos que representavam palavras ou frases de uma forma geral. Geralmente eram desenhos. A gente tem aqui, dá para ver um pássaro, algumas outras coisas, e cada uma tinha seu significado. A escrita egípcia era dividida em 3 partes. Os hieróglifos, que eram esse aqui, que era a escrita oficial. A gente tem a outra, que era chamada de hierática, que era a escrita dos deuses, geralmente utilizada pelos sacerdotes. E a terceira, que era utilizada que era chamada de demótica, que era a escrita do povo, era a mais popular, mais simplificada. A escrita egípcia, gente, ela é extremamente difícil de ser entendida. Tanto é que mesmo após o fim da sociedade egípcia como um reino dos faraós, passou muito tempo sem ninguém saber o que significava o que eles escreviam. Até que um pesquisador chamado Champollion, ele, ao estudar uma pedra que foi encontrada lá no Egito, tinha uma pedra que era dividida em 3 escritas diferentes. Tinha o hieróglifo, tinha o grego, se eu não estiver enganado, e tinha o demótico. E ele sabia o grego, e aí ele percebeu que de certa forma se repetia. Então, como ele sabia o grego, aí estava lá a palavra, vamos dizer, de um faraó. Aonde tinha a palavra do faraó que ele sabia em grego, repetiu o mesmo símbolozinho lá em cima, na escrita egípcia. Então ele associou uma coisa a outra e ele conseguiu fazer a tradução. Então só depois de muito tempo é que se conseguiu essa tradução, mas é extremamente difícil a escrita deles. A gente vai falar de um outro reino que também é um reino africano. Geralmente a história da África ela é pouco conhecida. Tanto é que o reino mais conhecido, o império mais conhecido é o Egito. O reino de Kush foi tão importante quanto o Egito, mas geralmente não é tão estudado. Esse reino ele chegou a dominar o Egito. Ele desenvolveu-se na região sul do Egito, hoje seria a região africana conhecida como Sudão. Ela se desenvolveu por volta de 2000 a.C. em uma região conhecida como Núbia, às margens do rio Nilo. Então é a mesma característica que a gente tem do Egito, aproveitar as águas do rio para se desenvolver. E a gente tem aqui algumas fases desse período lá do reino de Kush. 1530, por exemplo, antes de Cristo, o Egito dominou o reino de Kush. Então eles passaram a ser dominados pelos egípcios. Em 730, eles fizeram o contrário. Foram eles que dominaram o Egito. E aí eles passaram a dominar. Foi o chamado período dos faraós negros. Faraó, porque no Egito a população é mais branca. E em Kush a população era negra. Esse período dos faraós negros, o faraó geralmente vinha de Kush, ele governava as 2 regiões, ele utilizava uma coroa com 2 cobras na coroa, que era para simbolizar o poder que ele tinha sobre as 2 regiões. Outra característica que chama a atenção é a respeito da escolha do rei. Como que eles fazem a escolha desse rei? Lá no Egito a gente viu que era uma dinastia, passava de pai para filho. Em Kush, como é que era feito? Primeiro, os líderes, as pessoas que lideravam a comunidade, votavam nos candidatos que consideravam mais preparados para o cargo de rei. Segundo, lançava as sementes ao chão para perguntar aos deuses da cidade
qual dos eleitos deveria ser o escolhido. Então eles votavam lá em 3 pessoas. Botavam cada um uma semente no chão, e aquele que nascesse primeiro é porque Deus queria que ele fosse rei. Então assim eles escolhiam. O desenho que as sementes formavam era considerado a resposta para os deuses. Então eles faziam esse papel, diferente lá do Egito, que era apenas passar de pai para filho. Outro grande destaque que a gente tem no reino de Cush, diferente do Egito, apesar de no Egito também ter o papel de destaque de algumas mulheres, como a Cleópatra, mas em Cush, a mãe do rei, geralmente, ela tinha muito poder. Era chamada de Candace, que eram as mulheres que ocupavam uma posição importante dentro do reino de Cush. Candace era o nome dado à rainha-mãe. Várias vezes o poder político foi ocupado por ela. Então, muitas vezes, quem acabava mandando, na verdade, era essa rainha-mãe. Ela tinha, em alguns momentos, até mais poder do que os próprios reis. Então, esse reino de Cush, ele foi tão importante quanto o Egito. Ele teve um grande destaque, por exemplo, na questão da mineração, da agricultura. Eles também fizeram pirâmides, só que não fizeram pirâmides tão grandes quanto as que tem no Egito, mas eles tiveram o mesmo destaque, só que geralmente eles não são tão estudados, tem poucas informações ainda que a gente conhece sobre esse rei. Então essa é a nossa aulinha de hoje. A gente finaliza o nosso conteúdo sobre o Egito, falando um pouquinho também sobre o reino de Cush. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, podem entrar em contato. Era só isso. Tchau, tchau, até mais.